Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho, sobre aquilo que Deus colocou no coração dos nossos pastores. E o tema hoje da mensagem, para quem gosta de anotar, é a coroa da cruz. Amém? Glória a Deus. Vocês devem pensar assim, nossa, a missionária Fernanda só prega a palavra de exortação. Gente, não é não, hein? Mas é o que Deus manda falar. Amém? Glória a Deus. Eu queria que a igreja acompanhasse a leitura comigo. Amém? Eu sou moda antiga, eu gosto de abrir a Bíblia de papel. Está em Mateus, Evangelho de Mateus 16, versículo 24. Amém? Se os irmãos quiser acompanhar. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitando o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, como os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que algum há dos que aqui se encontre, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui na série Reino e a mensagem A Coroa da Cruz. Antes da gente viver a glória, você vê, todo mundo quer viver a glória, Eu também quero, todos. Glória. Todos nós queremos a bênção, todos. Então você vai ver muitas pessoas reunidas para, quando alguém falar de vitória, quando alguém falar de glória, você vai ver várias pessoas reunidas para ouvir, anotando, colocando em prática, aquela multidão de pessoas. Mas você vai ver uma quantidade pequena de pessoas que é para falar do processo. As pessoas só querem a glória, mas quando fala do processo para alcançar a glória, ali, o que você vai passar, a renúncia que você vai fazer, o desafio, aí as pessoas não querem ouvir. Elas querem ouvir somente a parte da glória, da coroa, mas a parte da renúncia, a parte do sacrifício, elas não querem ouvir. Só que para a gente alcançar a glória, para a gente alcançar a vitória, nós vamos passar pelo processo. E é um processo muitas vezes doloroso, mas que é necessário esse processo. Esse processo é necessário para que, através da cruz, o caráter de Cristo seja imprimido na nossa vida. Por meio da cruz, o caráter de Cristo seja imprimido em nossa vida. E a cada dia, a gente se torna semelhante ao Senhor Jesus. Por isso que esses processos são tão importantes na nossa vida. São processos que fazem nós crescermos. São processos que fazem a gente sair da nossa zona de conforto. Mas vai doer. Só que não vai doer para sempre. Vai doer por um tempo, por um período. Mas você vai crescer. E através desse processo, você vai se fortalecer. E através desse processo, você vai ficar maduro na fé. E você vai refletir a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ai, tem água aqui, não tinha visto. Glória a Deus pelos diáconos. Amém. Glória a Deus. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre isso,
a ação da cruz em nós. Em Gálatas 4,19, fala assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O processo que todos nós passamos quando aceitamos Jesus, ele, vem morar no nosso coração. E então Deus vai começar a aplicar o processo da cruz em nós. O objetivo, como eu acabei de falar, é imprimir o caráter de Cristo em nós, nos tornando seus discípulos, não apenas uma multidão que segue. Aleluia? O que é que acontece? Como eu falei aqui no começo, muitas pessoas estão interessadas na glória e nas bênçãos também. Você vai ver isso nos evangelhos. Uma multidão seguia Jesus, mas eram muitas pessoas mesmo. Para o quê? Porque elas ouviram falar dos milagres, dos sinais, de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas era muita gente mesmo. E bênção os milagres, os sinais. Mas dessa multidão, tinha quem? Os discípulos. E hoje, o que Deus quer falar no nosso coração é sobre isso. Hoje Deus quer trabalhar no nosso coração de tirar a gente da multidão. Hoje Deus está te chamando para te tirar da multidão. Hoje o Senhor está falando com você para dar um passo de fé, para ser discípulo. Amém? E isso, multidão é as pessoas que querem a bênção, que querem os benefícios que Jesus pode oferecer e proporcionar para nós. E tem nada de errado ter os benefícios, ter a bênção. Mas a multidão não quer um compromisso com Jesus. A multidão não quer se envolver, não quer ter um relacionamento com o Senhor. Mas os discípulos foram aqueles que estavam perto de Jesus e que implantaram o reino do Senhor. E hoje o Senhor está convocando a igreja para sair do lugar de multidão e se tornar discípulos. Para quê? Para equipar o reino de Deus. Eu estou olhando hoje aqui para uma igreja que tem pessoas que são ferramentas na mão do Senhor. Quando eu olho para vocês, eu não estou olhando simplesmente para pessoas lindas que estão aqui, porque são muitas pessoas lindas que estão aqui. Não é só beleza. Eu estou olhando para pessoas que vão implantar o reino de Deus na terra. Você pode até pensar assim, eu não tenho capacidade para isso. Mas a sua capacidade você não consegue. Mas é na capacidade do Senhor. Então eu estou olhando para essas pessoas aqui. Talvez você pode pensar, eu sou improvável. Mas é desse que o Senhor usa. Porque não é na força do seu poder, é na força do poder de Deus. É na força do nome do Senhor, como nós cantamos aqui. Então, hoje nós vamos falar muito sobre o discipulado. Sobre a ação da cruz em nós. A ação da cruz em nós. Essa ação que nos transforma a cada dia a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vocês podem falar comigo. Eu tenho dificuldade com uma igreja silenciosa. Vocês podem gritar, vocês podem dar glória. Aleluia. Interage comigo, viu? Porque aí eu acho que eu estou sozinha. Aleluia. Vou falar mais devagar, tá? Estou tentando me controlar. Glória a Deus. Para compreender melhor o significado de Mateus 16, 24 e 25, devemos considerar um contexto mais amplo do capítulo. No começo de Mateus 16, Pedro confessa Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta confissão é um divisor de águas no Evangelho. Pois Jesus começa a manifestar de uma forma mais explícita a natureza da sua missão, incluindo seu sofrimento e morte eminente. Imediatamente após a confissão de Pedro, Jesus prediz seu próprio sofrimento, morte e ressurreição, em Mateus 16, 21. Pedro não entendeu a necessidade da cruz. Repreende Jesus dizendo, Deus não permita. Senhor, isso nunca vai acontecer. Jesus responde a repreensão de uma forma bem severa.
Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensam nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E é nesse contexto que Jesus emite o chamado para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ele está ensinando os seus discípulos que o caminho para a verdadeira vida e glória, por meio de cruz, não ao redor dela. O caminho da cruz é o caminho da autonegação, do sacrifício, da obediência. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E hoje nós vamos abordar 3 estágios da ação de Cristo em nós. Vamos falar de 3 estágios da ação de Cristo em nós. E eu quero começar falando do primeiro estágio. O primeiro estágio da ação da cruz em nós é o quê? No versículo vai falar o quê? Negar a si mesmo. A primeira coisa que a ação da cruz vai trabalhar em nós é negar a si mesmo. E isso implica abandonar os nossos planos, desejos, sonhos e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Aleluia! Como é difícil isso aqui, irmãos, negar a si mesmo. Oh, meu Deus, será que só eu passo por isso? Negar a sua vontade, negar o seu querer. Às vezes, eu não sei se é só vocês, mas eu trabalho muito, o dia inteiro, limpando umas 8 casas aí. Eu chego em casa, vou descansar, vou ficar aqui tranquila. Aí você recebe uma ligação. Nossa, estou precisando de você aqui, vem aqui na minha casa, vem orar comigo, eu preciso de um conselho. O seu desejo é o quê? Ficar deitado no sofá. Talvez até assistir o Netflix, tranquilo. Mas aí você vai negar a si mesmo. Por quê? Porque você está entendendo que a ação da cruz o primeiro estágio é negar a si mesmo. É o primeiro estágio da ação da cruz em nós. Negar as minhas vontades, os meus desejos, os meus planos. Então eu entendo que o reino está precisando de mim. Por mais que eu estou cansada, eu poderia dar desculpa. Eu estou cansada, meu corpo não está legal. Mas não. Eu me lembro que eu sou uma embaixadora do reino aqui. Que eu estou olhando para embaixadores do reino aqui. Não estou olhando para qualquer pessoa. Eu estou falando com uma igreja que são embaixadores. Então eu me lembro disso, que eu sou uma representante do reino na terra. E eu levanto na força do Senhor, mesmo que eu estou cansada, e vou ajudar pessoas que estão precisando. Só que hoje, no mundo que nós vivemos, é um desafio muito grande negar a si mesmo. Porque nesse século é incentivado de tantas formas a gente colocar o nosso eu no centro. É de várias formas, é na internet, é na televisão, é num bate-papo. Porque você tem que estar no centro. Não, porque é o seu desejo, porque é a sua vontade. Então, sem que a gente perceba, a gente vai colocando a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego no centro. E vai tirando Jesus do centro. Nós colocamos o nosso ego, a nossa vontade no centro e colocamos Jesus de lado. E de repente quem está comandando a nossa vida não é mais Cristo. É o nosso ego. É a nossa vontade. Aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Eu nem consulto mais a Deus, porque aquilo que eu penso que é o melhor para mim, eu faço. Eu nem oro mais. Eu nem vou consultar mais a Bíblia, porque eu acho que eu sei. Porque eu estou na minha melhor versão. Uau! Só que não. Mas por quê? Você está deixando o quê? O ego reinar. Não o quê? O que Deus quer. Porque isso vai tirar você da sua zona de conforto. Porque isso vai implicar em você se esforçar mais. Porque isso vai matar a sua carne. E a nossa carne não quer morrer. A nossa carne quer gritar o tempo todo. Mas
Negar a si mesmo faz parte do evangelho. A gente só quer o power. Mas a gente não quer um compromisso para alcançar o poder de Deus. Nós queremos o fogo, e eu amo isso. O poder de Deus, eu amo. Mas que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? Queria que você refletisse. Será que a gente está vivendo um evangelho igual à multidão? Que vem na igreja no domingo e o resto da semana? Qual o seu relacionamento com Deus o resto da semana? Eu quero ficar aqui sentada vendo a série da Netflix. Não, mas vai ter o tempo com Deus sexta-feira, que a Thaís acabou de falar para nós. Mas eu vou ficar aqui sentando no Netflix. E vou ver aqui. Tem várias opções de série. Tudo bem ver a série. Mas você está colocando o seu ego no centro. Você está colocando a sua vontade no centro. E depois, alguém me dá essa cadeira aí, por gentileza? Aí o seu ego está governando a sua vida. O seu ego centrou no trono da sua vida, o seu ego está sentado. E ele está governando todas as decisões da sua vida. Todas, o seu ego. Aquilo que você pensa que você sabe. Aquilo que você acha que é melhor para você. Enquanto isso, as áreas da sua vida em volta estão ficando todas bagunçadas, perdendo sentido, porque o ego tomou conta do trono. É ele que está no centro, o seu ego, o seu achismo, os seus desejos, a sua vontade. E de repente tudo, as outras áreas começam a desandar. E depois você, Deus, eu não sei o que está acontecendo. Pastor Davison, do nada aconteceu isso. Pastora Érica, do nada. Mas como está o negar a si mesmo, que é o primeiro estágio da ação em Cristo em nós? Como está? Vou falar do outro estágio, eu já estou chorando. Nem comecei, eu já estou chorando. Porque aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma vida tão boa, irmãos. Tanta gente queria ter uma vida igual a nossa aqui. E eu vou falar do próximo estágio. Que tantos amigos que eu tenho, e que estão tomando o mesmo preço de tomar a cruz. Enquanto a gente fica desse jeito, descompromissado, na igreja com Cristo. Eu tenho amigos morrendo por causa do evangelho. Fazendo valer a pena a morte de Cristo. Cada sangue derramado, cada gota derramada do sangue de Jesus, eles estão fazendo valer a pena. Cada gota do sangue. E eu, e você, o que nós estamos fazendo hoje para que o sangue de Jesus vale a pena? Para que cada gota que o Senhor Jesus derramou na cruz, você está vivendo uma vida que glorifica o nome do Senhor? Você está fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus, porque você é um representante do reino. Você não é qualquer pessoa. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Qual tem sido sua atitude? Me fala. Qual tem sido? Desculpe, irmãos, me perdoa. Mas eu tento me conter. Narcisismo. O que é o narcisismo? O narcisismo tem invadido a igreja. Pessoas amantes de si mesmo. As coisas na igreja têm que ser do meu jeito. Porque se não for, não serve. Eu vou sair da igreja. Se eu não for a líder, eu não vou acatar o que o pastor está dizendo. Só que o pastor, ele é o anjo da igreja. E o Senhor fala com o anjo da igreja. E se a gente não obedece,
Não flui. Não flui. Não adianta você concordar na minha frente. A pastora fala para mim, Fernanda, você está errada. Tal. Tá bom, pastora. Aí atrás, pá. Isso não é submissão. Seu ministério não vai fluir. Não é sobre estar certo ou errado. É sobre se parecer com Cristo. Não é sobre ter razão. É sobre glorificar o nome dEle. Não é sobre se promover. É promover o nome dEle. É sobre isso. Glória a Deus. Outro estágio é. O primeiro estágio é, negue a si mesmo. O segundo estágio é, tome a sua cruz. Só um minuto, irmão. Já estou rouca. Tome a sua cruz. O que a cruz simbolizava? Era um símbolo de sofrimento e vergonha e humilhação em Roma. Quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos para tomarem a sua cruz, Ele está chamando para estarem dispostos a suportar o sofrimento, a perseguição e até mesmo a morte por sua causa. Tomar a cruz significa abraçar o caminho da cruz, que o amor sacrificial da obediência a Deus. Filipenses 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. E quando eu falo sobre esse segundo ponto, que é o segundo estágio da ação da cruz em nós, é tomar a sua cruz. Esse ponto é muito difícil, irmãos. É muito difícil esse ponto. Porque eu olho desse ponto de tomar a sua cruz, e eu falo, eu não sou crente não. Eu não sou crente não. Quando eu penso nisso, de tomar a sua cruz, eu tive o privilégio, eu tive a honra de conhecer um homem de Deus lá na base missionária, qual eu pertencia. Depois vocês pesquisam aí. O homem do céu. O irmão Yun. Ele foi lá na nossa base missionária. E ele foi lá ministrar no encontro profético. E ele teve uma palavra com os missionários de base. E eu falei, gente, eu não sou crente não. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? E aí, quando eu estava escrevendo esse ponto de tomar a sua cruz, eu pensei nele, porque ele foi preso pelo Evangelho e não negou a Jesus. Ele foi conhecido como o homem do céu. Depois vocês pesquisam no Google. O homem do céu é um chinês. E para salvar os outros, que quando os policiais eles viviam no regime comunista, e para salvar os outros, ele não queria denunciar as outras pessoas. E os policiais perguntavam, cadê o resto dos seus irmãos? E ele falava assim, ele estava em volta, em cada lugar perto, mas ele não podia salvar. Então ele falava assim, eu sou o homem do céu, gritava. Eu não moro aqui, eu moro no céu. Então, os irmãos em Cristo que estavam ouvindo, entendiam que ele estava dando uma mensagem para eles não ser presos, que ele ia ser preso. Isso, eu tive a honra de conhecer esse homem, pessoalmente. E aí, o que acontece? A gente fala de Jesus para uma pessoa, a pessoa vira para cá da gente, a gente já desiste, não vai atrás dela. Não, tá tudo bem. Eu falei de Jesus, mas ela não tem interesse. Quantas vezes você falou? Quantas vezes você insistiu? Olha para o seu lado. Quantas cadeiras vazias? Cadê a mensagem que você mandou? Olha, eu não te vi aqui no culto hoje. Estou sentindo a sua falta. Mas não é uma mensagem de cobrança. É uma mensagem de falar assim, eu me importo com você. Eu preciso de você, vamos junto. Alguém pode falar assim para a Michele, nossa, está difícil a caminhada. Eu não estou dando conta. É a Michele pegar na mão da pessoa e ir junto. Esse é o tipo de evangelho que a Bíblia diz. Não é de desistir tão facinho das pessoas, não. É insistir. Eu lembro, gente, que eu era terrível.
Eu era custosa demais. Mas o meu pastor não desistiu de mim. Não desistiu, ele investiu em mim, mesmo quando ninguém cria. Sabe aquele versículo assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Trindade? É a minha cidade, gente, lá no interior de Goiás. Pode vir, porque os olhos que o Senhor olha para você, é os olhos de amor, é os olhos de compaixão, é os olhos de misericórdia, não de acusação. Esses são os olhos do Senhor para você. Amém? E outra história que eu queria compartilhar com vocês, quando eu falo de tomar a sua cruz, é sobre os missionários moravianos. Era uma comunidade, né, de missionários pré-reforma, antes de Lutero. E era uma comunidade ali que era marcada pela oração. Se você for ver, eles desenvolveram, eles que começaram a oração 24/7, que não para, que tem aqui nos Estados Unidos também, lá na base missionária que eu pertenço também, não para, 24 horas orando sem parar. Foi dos missionários moravianos. E eles eram uma comunidade que orava muito, e tinha muito temor do Senhor, e eles eram fortes na evangelização, fazia qualquer coisa para ganhar as almas, qualquer coisa. E carregava a palavra de Deus aonde ia. E eu pensando sobre tomar a cruz. E aí o Espírito Santo me trouxe a história dos missionários moravianos na mente. E sabe o que eles faziam, irmãos? Eu estou falando de jovens, igual tem jovens aqui, de 20 anos. Idade por volta de 20 anos, mais ou menos, 19. Estou falando de pessoas simples, igual a gente. Pessoas que eram oleiro, carpinteiro, profissões simples. Eles mapeavam para saber onde as pessoas não conheciam o Evangelho. E esses jovens ouvi dizer que tinha uma parte, deixa eu só ver aqui em qual parte que era mesmo, que eles não, acho que é da Índia, não, da África. Tinha uma parte da África que as pessoas não conheciam Jesus. E esses jovens de 20 anos falou assim, era uma ilha, vamos nos oferecer para trabalhar lá, para ganhar esse pessoal que está ali. Aí falou, nós somos missionários, nós queremos ir aí para pregar o Evangelho. Aí o dono falou, não quero que pegue esses assuntos aqui, não. Então tá, eles tomaram a decisão mais importante da vida deles. Jovens, eu não estou falando de jovens. Eles decidiram se vender como escravos. Porque só deles pensar que aquelas pessoas da ilha, lá na África, nunca iam conhecer Jesus. Eles não poderiam dormir pensando que aquelas pessoas nunca iam ouvir falar de Jesus. Eles se venderam como escravos e foram para lá como escravos, para ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Não mediram esforços, não deu desculpa. E se venderam, e o resto da vida eles ficou lá como escravos, mas eles fizeram disso. Eles podiam ter desistido, não tem como entrar como funcionário, mas não, isso não parou eles. Isso foi uma mola propulsora para dar mais impulso para eles ir pregar o Evangelho. E jovens, da idade do seu filho, da sua nora, foram vendidos como escravos, para fazer o nome de Jesus conhecido, não o meu, não o seu, não a minha glória, mas a glória de Cristo. Foi, gente, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que a gente tem preguiça de pregar para o vizinho. Você não prega só falando não, queridos. Você prega vendo o seu vizinho numa situação difícil, indo lá, oferecendo ajuda. Você prega com atitude. Se preciso, use palavras. Se preciso, faz um bolo. Pergunta o que eu posso te servir, meu querido. No que eu posso te ajudar. Você nem está falando de Cristo, mas a sua atitude está falando. Porque você é um representante do reino.
A gente tem que olhar para o culto de domingo e falar, eu não me conformo. Semana que vem, eu vou trazer todos os meus amigos, todos os meus vizinhos, porque eu quero que todos alcancem o céu. Porque Jesus morreu naquela cruz para alcançar o maior número de pessoas do mundo. E o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Será que eu estou deixando o meu ego dominar a minha vida? Será que eu estou dando desculpa? Queridos, eu não sei falar inglês não, mas eu já ganhei uns 20 americanos para Jesus. Porque isso não é desculpa. Eu não falo inglês fluente, mas eu me viro, o Espírito Santo me dá graça. E tem 20 americanos que eu ganhei para Jesus. É o maior sacrifício eu traduzindo mensagem, e fala metade português, fala metade inglês, e fala metade espanhol. Mas eu não perco a oportunidade. E você? Aonde você está? Você influencia, você é um farol, você é uma lighthouse. Eu já estou falando uma palavra em inglês. Você é uma lighthouse. Que tipo de luz? As lighthouses, os faróis, eles não só iluminam, eles dão direção para a vida das pessoas. Quando as pessoas estão perdidas no mar, elas são guiadas pela luz do farol. E você é um farol. Um farol não só ilumina, mas ele dá direção. Ele guia as pessoas até a Cristo. Pega na mão. Você sabe o que é guiar? Guiar é você... Vem aqui, Rodrigo. Gente, eu sou do teatro. Tudo meu tem que ter teatrinho, eu tenho que fazer ilustração. Para fricar na cabeça de vocês. Guiar, quando a palavra de Deus fala guiar, é eu pegar na mão e ir. Guiar. Isso é guiar. Pegar na mão e ir. Obrigada, Rodrigo. Você está disposto de sacrificar 20 minutos do seu tempo, 1 hora, para guiar uma pessoa até Cristo? 1 hora do seu dia. Eu não aguento mais ouvir aquela amiga minha que só fala do namorado. Ouve. Vai lá, ouve. Deixa ela falar. Mas ela está vendo que você se importa com ela. Porque antes de falar de Cristo, você está demonstrando amor por ela. Isso é tomar a sua cruz. E hoje, o que nós, como igreja, eu falo nós de um modo geral, nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo um evangelho do entretenimento? Só para ser entretidos? Ovelha produz lã. O que nós temos produzido? Só a gente se engordando espiritualmente? Só comendo? Só comendo, recebendo e ficando sentado confortavelmente aqui, nessas cadeiras? Não. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos faróis que iluminam, aquecem e dão direção para a vida das pessoas. Eu não preciso de ser um pastor, eu não preciso de ser um missionário, eu não preciso de ser um líder da intercessão, eu não preciso de ser uma líder da dança para guiar pessoas até Cristo. Não, eu sou discípulo. Antes do título, vem o discípulo, vem o discipulado, dia após dia com Cristo. Então negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Imprimir o caráter de Cristo em você. Aleluia! Vamos andar, gente, porque eu estou com meu relógio aqui. Terceiro estágio. Eu tenho que falar isso aqui antes. Na hora da partida desses jovens, houve orações, choros, abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram, por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos. Ver seus familiares e amigos. E vão ser escravos para o resto de suas vidas.
Mas quando o barco estava afastando do porto, os dois jovens levantaram suas mãos e declararam em alta voz: para que o Cordeiro, a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Para que o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Esses jovens ousaram ir além de tudo o que considera aceitável para fazer o nome do nosso Senhor Salvador conhecido. Terceiro estágio: seguir a Jesus. Vou repetir. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz. E terceiro, seguir a Jesus. Seguir a Jesus não significa: eu sou simpatizante do Evangelho. Eu até gosto da ideologia que o Evangelho traz. É legal isso. Eu vou até na igreja, eu creio em Jesus. Seguir Jesus não é isso. Seguir Jesus é estar disposto a viver uma vida que reflete a Cristo. Seguir Jesus é estar disposto a deixar a cruz processar e mudar o nosso caráter. Quantas vezes o Espírito Santo está gerando situações em sua vida porque o seu caráter está deformado e Ele quer transformar o seu caráter no caráter de Cristo, e você está fugindo do processo e você coloca a culpa nas outras pessoas. Mas essas situações estão sendo geradas porque Deus quer que você cresça, porque Ele quer trabalhar no seu caráter e transformar o seu caráter, para que o seu caráter seja igual ao caráter de Cristo, irrepreensível. É sobre isso. E quando nós chegamos nesse terceiro estágio de seguir a Jesus, eu quero ler aqui um texto que está em Mateus 19:16, que vai falar do jovem rico. Eis que alguém aproximou-se lhe perguntando: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O jovem rico, na verdade, ele queria bajular Jesus. Às vezes nós podemos estar confiando nas nossas riquezas. Às vezes a gente confia nas nossas capacidades. Porque eu sou inteligente, porque eu tenho um bom discurso, porque eu tenho um bom emprego, porque eu tenho dinheiro. E ele estava querendo bajular Jesus, esse jovem rico. Onde está o nosso coração? Seguir Jesus envolve tudo. É tudo, tudo. É morrer para você mesmo, é negar a si mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Só que isso vai ter um preço. Isso tem um preço. Você está pronto para sair de uma vida rasa, de uma vida de superficialidade, e começar a mergulhar em lugares mais profundos que o Senhor quer te levar? Você está pronto para isso? Então você vai passar por humilhação. Está pronto para receber calúnias?
Eu sei o que é receber calúnia, irmãos. Eu recebi muita calúnia. Eu fui muito caluniada. Muito, por coisas que eu não fiz. E Deus me ensinou uma lição tão grande. Quando eu queria provar que eu estava certa, eu queria provar que eu estava certa, o Espírito Santo não agiu. A partir do momento que eu falei, eu não tenho que provar nada para ninguém. O Senhor vai ser meu testemunho. As coisas mudou. Mas será que você vai conseguir ficar calado? Morte. Quando alguém vir te afrontar, você não vai reagir, porque você está morto, você está crucificado. E quem está morto não sente, quem está morto não reage. Deixa Jesus ser seu advogado. Deixa Ele falar a seu respeito. É cruz. Eu sempre gostava de tentar provar que eu estava certa. Porque você sabe, né? Pessoa aqui, temperamento easy, facinho. Eu tinha que provar que eu estava certa. Uma necessidade de provar. Mas a partir do momento que você entende que você é filho, que você é amado, e que você tem um Deus que luta por você, você não precisa de provar, porque Ele se encarrega de fazer isso. Ele é seu pai. Às vezes, quando a gente tem um problema de paternidade, como eu tive, a gente tem uma dificuldade de olhar para Deus como pai. Às vezes a gente olha para Ele como se Ele fosse dono dos rebanhos. Não, por causa da nossa limitação que a gente teve com o nosso pai. Não, você não está falando com o dono do rebanho. Você está falando com o seu pai, que te ama e que tem o melhor para você. Confia, Ele tem o melhor. Confia nele, confia no processo que Deus está fazendo, porque Ele sabe o que é melhor para você. Entrega o seu coração a Ele e confia. Ele sabe o que é melhor. Irmãos, eu passei, todo mundo sabe do meu testemunho, quando a minha filha ia morrer, 40 dias em coma, no Covid. O médico ligou e falou, ó, prepara a família, não tem jeito. Os boletins entrou regular, era grave, gravíssimo. Eu confio. Isso aí é o que o médico diz. Mas o que o Senhor diz? Eu confio. Ouse confiar em Cristo. Ouse confiar. Ouse confiar. Larga a corda. Larga a corda. Ouse confiar em Cristo. Ele sabe o que é melhor. Não tenha medo. Vou contar um testemunho rapidinho aqui para vocês, porque eu tenho que contar um testemunho. Eu morava numa casa de aluguel, e a dona de lá, uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu amo muito. E ela pediu a casa para nós. Deus me deu um sonho antes, e ela pediu a casa para nós, assim, ó, tem que sair rápido, porque ela está doente, e ela precisa de vender a casa. Aí esse aqui desesperou, que ele é muito certinho, né? E aí, meu Deus, como é que a gente vai achar uma casa tão rápida? A impressão que eu tive, queridos, é que eu estava sendo empurrada daquela casa. Mas era. E aí aquela luta, e aplica ali. Aí eu apliquei para um trailer, uma mobile home, não sei como é que fala, que era single, bem pequenininha. E eu orei e falei assim, Senhor, o Senhor sabe, né? Na minha casa é muita gente, assim, que eu recebo. Mas se é o que o Senhor tem para mim, está tudo bem. A gente precisa de mudar rápido. Ok. E eu não tenho nem $1 no bolso. Aí, apareceu. Falei, então vamos ficar com essa, neném? Vamos. Aí, eu recebi uma ligação do dono. Olha, apareceu um outro trailer aqui, uma outra mobile home, que alguém desistiu. E essa é a sua casa. Porque ela é maior, vai poder receber muita gente. Vem aqui ver. Aí, enquanto eu estava indo lá, eu falei, Deus, o Senhor sabe, Deus, não tem nem $1 na minha conta. Se é de Deus mesmo, eu vou fazer uma proposta para ele vai aceitar. E aí, eu cheguei lá, amei. É uma mobile home double, que cabe muita gente. Isso para mim é o que interessa. E aí eu falei, olha, não tenho dinheiro. Você pode me esperar aí uns 6 meses, uns 4 meses para eu te dar a entrada? Pode.
Não sei porquê, Deus falou para me falar isso para vocês. Você podia. Por que eu estou contando isso para você? Às vezes aquilo que é ruim, que você parece que é ruim, você pensa que é ruim, é um empurrão de Deus. Porque você acha que se nós ia ter coragem de sair de lá, estava confortável. Deus vai te empurrar de lugares. Para você sair da zona de conforto, vai te empurrar de serviço, de relacionamentos, eu não sei. Mas para quê? Para você viver o melhor de Deus. E quando você for viver o melhor de Deus, envolve renúncia, envolve deixar a cruz trabalhar em você e confiar que Ele está trabalhando mesmo naquela situação difícil. Ele não perdeu o controle. Mesmo naquela situação impossível, o Senhor não perdeu o controle. Eu tenho um versículo que eu carrego para a minha vida, que é o Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas, não é só as boas não. Está acontecendo algo ruim na minha vida, o que eu penso? Está cooperando para o meu bem. Aí, às vezes quem não me conhece é doida. Olha lá, aconteceu alguma coisa. Está cooperando. E o pau caindo, as situações acontecendo. E o povo olha, ela é doida. Não, o Senhor está trabalhando. Olhe para a situação com outro olhar. Aprenda a ressignificar aquela situação, a olhar com o olhar de Cristo. É saber que Deus está no controle e Ele está trabalhando para que o melhor dele aconteça na sua vida. Porque você não está ouvindo as coisas que são faladas. Você não está em todos os lugares, mas o Pai está. E às vezes Ele te desconecta de alguns lugares porque Ele ouviu conversas, porque Ele sabe. E você está reclamando. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair o sol da justiça. Ouse confiar no Senhor. Ouse dar um passo de fé e confiar. Ouse sair de um relacionamento raso, superficial, para entrar num relacionamento de discipulado. Quando o Senhor chama a nossa atenção, é porque Ele quer que a gente cresça. Quando nós temos filhos, você vai ver quando tiver filho adolescente, e você chamar a atenção dele, ele não vai achar bom. Mas você está chamando a atenção porque você quer o melhor para ele. Você não quer que o pior aconteça. Você está falando algo, fulano, isso não é bom para você, mas é porque você ama, você cuida. E o Senhor é nosso Pai, Ele faz o mesmo com nós. Às vezes Ele está te podando, quando eu falei com as mulheres, às vezes Ele está te podando, mas é porque o amor dele é maior. Então, quando a ação da cruz, começar a doer em você, lembra, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando para o melhor dele acontecer na sua vida. Confia. Não fuja do processo da cruz. Não fuja da ação da cruz em você. Ele está trabalhando, confia. Confia, porque Ele tem o melhor. E hoje o Senhor quer tratar isso conosco. Hoje Ele quer tratar algumas coisas com nós. Eu queria que você levantasse. Coisas que Deus quer tratar em nós por meio da cruz. Saia do controle. Hoje Deus te chama para sair do controle e entregar o controle para Deus. Hoje, sabe até hoje o seu ego governava aqui, as suas vontades, os seus desejos, até hoje. Mas hoje o Senhor quer estar neste lugar de controle. Hoje o seu ego, as suas vontades, o seu desejo vai sair de cena. E quem vai sentar aqui vai ser Cristo.
Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo. Outra coisa que o Senhor quer fazer por nós: entender que sem sacrifício não tem vitória. Sem renúncia não tem vitória. Outra coisa, não fugir do processo doloroso que a cruz trabalha em nós. Não fuja. Eu sei que tem vontade, tem hora que dá vontade de fugir. Eu já tive várias vontades de fugir. Quem me vê assim forte, não imagina. Oh, dó. Eu tenho vontade de fugir, eu sou ser humano, igual vocês. Eu sou falha, cheia de defeitos. Mas quando eu penso que Cristo investiu pesado na minha vida, e Ele investiu pesado na sua vida, não é para você viver uma vida mais ou menos, não, irmãos. É para viver uma vida que vale o sacrifício de Jesus. É para essa vida. Eu falei para Deus essa semana: eu não quero viver uma vida mais ou menos de rotina, de mesmice. Eu quero viver uma vida que vale a pena. Que vale a pena a morte de Cristo na cruz. É essa vida que eu quero viver. Eu falei isso para Jesus essa semana. Eu quero refletir a imagem de Deus. Eu quero ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Eu quero que a minha vida glorifique o nome do Senhor. E você é um canal. Cada pessoa que eu estou vendo aqui, eu estou olhando para um agente de transformação. Deus vai te usar para transformar a vida de outras pessoas. Aquilo que você acha que é uma história terrível, é um testemunho. Não é uma história terrível do que você está vivendo, é um testemunho para glorificar o nome de Cristo. Para quando uma pessoa estiver passando por uma situação, você falar para ela assim: eu passei por isso e eu venci, você vai vencer também. Nada do que você vive na sua vida é por acaso. Tudo vai ser para glorificar o nome de Cristo. Não perca a oportunidade, que a sua vida vale a pena ser vivida para glorificar o nome de Cristo. Hoje o Senhor está te chamando para sair do lugar da multidão. E hoje Ele está te chamando para ser discípulo. Saia do lugar da multidão. Hoje o Senhor te chama para ser discípulo dEle, que vai reproduzir, que vai levar a imagem dEle com você. Olha a vida dos discípulos. Olha para a vida de Pedro. Depois que Jesus morreu, quem implantou a igreja? Quem era Pedro, irmãos? Quem era Pedro? Igual eu e você. Mas ele não fugiu do processo de discipulado. Ele aceitou o processo de discipulado, que hoje nós estamos tendo oportunidade aqui. O processo de deixar a cruz ser imprimida em nós e nos transformar em imagem e semelhança de Cristo. Hoje o Senhor está te convidando. Não fique parado onde você está. Venha para o altar. Entregue a sua vida para Cristo e confia. Confia no que Ele tem para fazer na sua vida. Não tenha medo. O altar está aberto a partir de agora. Se você até aqui deixou os seus medos governar você, se você até aqui deixou o seu ego governar, hoje você quer decidir por deixar Cristo governar todas as áreas da sua vida. Tirar o medo do centro, tirar a vergonha do centro, tirar as desculpas do centro, tomar a cruz e deixar Ele governar. O Senhor está te chamando para esse altar hoje. Se você quer entregar a sua vida novamente para Cristo, venha. Se você nunca fez essa oração, venha também. O Senhor está aqui para todos. É para todos que o Senhor está aqui te chamando. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer mudar a rota da sua vida. Mas essa decisão não é minha.
Essa decisão não é dele, essa decisão é sua. Dê um passo de fé hoje e venha para o altar. Entregue tudo aquilo que está afligindo o seu coração. Todas as preocupações que têm impedido você de buscar a presença de Deus. Aquelas coisas que têm consumido o seu coração. Aquelas preocupações, aqueles desafios. Entregue no altar hoje. O Senhor está te chamando. O Senhor está te convidando essa noite. Faça valer a pena a morte de Cristo. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Deus te chama para um discipulado hoje. Deus está te chamando para sair da multidão e ser discipulado hoje. Amém.